A paz de Deus a todos. O último vídeo que inseri no meu canal do YouTube foi no dia 30/4/2020, quando enfatizei que só retornaria ao canal se o Senhor assim permitisse. E se estou retornando é por razões óbvias e precisas. Por várias vezes eu lutei comigo mesma e não retornar, porém o controle não está em minhas mãos e tampouco nas minhas decisões. Quando finalmente tudo estava pronto para eu fazer o vídeo, inesperadamente passei pelo processo de afonia e ainda estou me restabelecendo. Mais uma vez o inimigo tentou me calar, mas ele esquece que aquele que o criou é o mentor da minha vida. E assim sendo, nada vai me fazer parar. Qualquer tropeço que o inimigo tentar colocar no meu caminho, Deus me livrará, porque me assegura em suas mãos. Sei que tudo o que eu disser a partir de então vai chocar a muitos e gerar contestações, mas de antemão asseguro que estou apenas cumprindo com aquilo que me for ordenado relativo a tudo o que o Senhor tem me mostrado. A minha missão consiste em alertar as pessoas sobre tudo o que vem ocorrendo dentro das instituições religiosas, seja ela física ou virtual, e no mundo de um modo geral. Não espero que acreditem, apenas observem, analisem e peçam a Deus esclarecimentos através das Escrituras Sagradas, assim como fiz. Querendo aceitar ou não, acreditando ou não, tudo que fora dito nos vídeos anteriores está se concretizando para a honra e a glória do nome santo do Senhor, em especial sobre os fatos que iriam ocorrer dentro da CCB, inclusive sobre as mudanças e as decisões concernentes aos frequentadores que foram afastados da instituição por julgamentos e decisões de um ministério totalmente desprovido do Espírito Santo de Deus. Se colocaram na posição de juízes, mataram a esperança da vida eterna no coração dessas pessoas e hoje, por interesse próprio, incansavelmente tentam resgatar essas almas como se pudessem enganar a Deus sobre as suas reais intenções. Em seus desvarios mentais, movidos por uma ganância desenfreada pelo dinheiro e poder, acho que esqueceram que de Deus não se zomba e Ele não se deixa escarnecer, pois tudo que plantaram terão que colher. O presidente da CCB, entre outros que fazem parte do ministério de outras CCBs, tenho conhecimento de tudo, porque em 2019 fui pessoalmente entregar em suas mãos um documento revelador. Todo o conteúdo desse documento está registrado, além de outras revelações. Eles sabiam que eu estava com a verdade, e eu sabia que jamais a igreja teria conhecimento do conteúdo, tendo em vista que dizimaria toda a credibilidade que devotam a eles. E foi em razão disso que decidi fazer um vídeo específico narrando todo o conteúdo do documento. Em fevereiro de 2019, me fora mostrada uma pirâmide invertida, com os dizeres na base, cujas palavras estavam em outro idioma, enquanto eu ouvia com nitidez a seguinte frase: eles servem outro Deus. Creio que não preciso dizer mais nada. O desencadear dos fatos dentro da congregação cristã no Brasil confirmam por si só. Uma observação. O Senhor determinara anos atrás que todas as experiências espirituais que eu vivenciasse deixasse notado através da escrita. Portanto, saibam que as minhas narrativas verbais seguem de acordo com as minhas anotações. Um dia ouvi essa frase e deixei registrada. Somos personagens diferentes em um cenário atualizado, onde as histórias dos nossos antepassados se repetem. Ou seja, a nossa vida está escrita na Bíblia. É só fazer uma conversão espiritual para se certificarem dessa verdade. Para quem não me conhece, meu nome é Magali, sou autora de livros de literatura ficção, incluindo 17 livros biográficos, onde dou o meu testemunho de fé, numa narrativa explícita de toda a obra que Deus fez e faz na minha vida até os dias atuais. Antes de fazer qualquer tipo de julgamento, se interem da minha trajetória de vida através dos meus vídeos anteriores. Todos eles estão datados e registrados desde 2018, justamente para evitar qualquer eventualidade oportunista.
que é o que mais tem, né? Outra observação pertinente. Antes que línguas livianas façam comentários maldosos relativos ao meu canal, comparando-o com os demais, esclareço que o propósito que me for estabelecido consiste em dar o segmento à minha missão nessa terra, e não para obter lucros e muito menos promover-me, usando o nome de Deus como fiador. Está fora de cogitação qualquer propósito que não esteja interligado a Deus e na sua obra. Não sou profetisa, já disse isso várias vezes, apenas relato os fatos verídicos e datados sobre a obra extraordinária que Deus fez e faz na minha vida. Não fora por acaso que Deus me transformou em escritora e ao longo dos anos vem lapidando as minhas escritas. Logo, qualquer tipo de comentário sem conhecimento de causa será totalmente ignorado. Deus sabe o que faz e o porquê faz, e cabe a nós obedecê-lo sem contestações. Em toda a trajetória terrena, seja ela qual for, existe um marco de chegada e um marco de partida, e comigo não fora diferente. O marco inicial da minha trajetória dentro da congregação cristã no Brasil sucederá em 1979, quando fui batizada após ter frequentado o templo 2 anos antes, o que somam 42 anos. E o marco final foi em 2019, quando Deus me libertou desse sistema liderado por homens totalmente desprovidos do Espírito Santo de Deus, sem generalizar, obviamente, tendo em vista que existiam e ainda existem muitos instrumentos do Senhor lá dentro, cuja missão de permanecerem ali consiste em auxiliar aqueles que continuam idólatras de templo e de homens, a destaparem os ouvidos e a retirarem as vendas dos seus olhos para enxergarem a verdade e a entenderem o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, o qual não está sendo pregado pelos líderes. Mas chegará o momento em que Deus concederá a libertação para estes, tal como sucederá conosco, mas tudo seguirá no tempo determinado por Ele. Estar liberto de um sistema religioso corrompido, espiritualmente falando, por doutrinas que seguem a cartilha de homens, desprovida do Espírito Santo de Deus, não quer dizer que a sua comunhão com Deus tenha se rompido e que você está livre para agir conforme a sua vontade. Ao contrário, a partir da libertação da doutrina humana, você assume uma nova vida e segue uma nova jornada ao lado de Jesus Cristo. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. O que desmistifica qualquer falácia lógica que se refere às instituições de templos feitos por mãos humanas. Jesus é o único exemplo a ser seguido, e a Bíblia é a nossa guia, e está ao alcance das nossas mãos. Lembrem-se dessa frase bíblica: tudo é lícito, mas nem tudo convém. Independente de estarmos libertos da doutrinação humana, cabe a nós a decisão de continuar ou não seguindo os passos de Jesus Cristo, porque uma vez concedido o livre-arbítrio, Deus não interfere nas nossas decisões de modo algum, e sejam elas quais forem, teremos que responder no último dia. Se você é um verdadeiro cristão e quer adentrar um templo religioso, tinha por objetivo alcançar a salvação eterna, em nada mudará o seu testemunho. Vale lembrar que nada foge dos olhos de Deus, e que certamente se desviar do verdadeiro caminho, que é Jesus Cristo, a cobrança virá. É só uma questão de tempo. Cuide para que não caiam na lábia do inimigo, nas vozes estranhas que sopram em seus ouvidos, afirmando que, se Jesus Cristo fora para o sacrifício, para que fôssemos salvos, então em nada somos devedores a Deus, porque tudo fora pago através do sacrifício na cruz. São meras falácias. Se realmente isso tivesse firme fundamento, então os ensinamentos de Jesus Cristo não fariam o menor sentido, e no fim dos tempos, almas não se perderiam como a areia no mar. Como afirma a Bíblia, não passaríamos pelo tribunal celestial, não receberíamos galardões e etc e tal. Posto isto, o inferno ficaria vazio e o céu hipilotado. Quão fácil seria entrar no céu se realmente fosse assim.
Pensar dessa forma é pura utopia, é querer viver num mundo ilusório. São pensamentos deturpados de pessoas que sempre desejaram seguir por outros caminhos, onde tudo é lícito, mas que tenha certo equilíbrio. Ou seja, queria usufruir de tudo o que a matéria pudesse ofertar. Que a matéria pudesse ofertar e, por fim, ter o seu lugar garantido na eternidade. Tais desejos foram reprimidos mediante a doutrinação religiosa, quando, na verdade, os seus corações almejavam a liberdade em todos os sentidos. Reprimir diversos sentimentos que contrapõem as doutrinas religiosas é um dos fatores que converte o frequentador em hipócrita. Independente das restrições que a família e o sistema religioso impõem, temos que ser verdadeiros com Deus e com nós mesmos se quisermos paz de espírito. Do contrário, a nossa vida não terá o menor sentido e jamais encontraremos o caminho da luz. Contrariar o sentimento do coração é levar a vida sob camuflagem para agradar o homem. Não é viver, é morrer a cada segundo e desvalorizar a vida que Deus lhe deu. Seja verdadeiro com Deus e consigo mesmo. Entregue sua vida ao Criador sem temores, pois é o único que tem o poder de julgá-lo e decretar o destino final da sua alma. Para quem ainda frequenta as instituições religiosas, um alerta. Temos que ser o que somos dentro e fora dos templos em todo o tempo, porque a Deus não se engana. As camuflagens não são vitalícias e o tombo pode causar estragos irreversíveis. Assim diz um trecho da Bíblia: por seus frutos os conhecereis. Essas vozes estranhas denotam claramente a razão pela qual aderiram ao sistema religioso. Pois se a boca fala, é porque o coração estava cheio, e a busca era outra, menos a da salvação eterna. Muitos que deixaram o sistema religioso hoje usam as plataformas virtuais para combaterem a doutrina dos homens, tendo como finalidade a libertação dos demais. Entretanto, a sede de combater as heresias pregadas em cima dos púlpitos os cegaram e acabaram se perdendo pelo caminho, levando-os também a distorcerem a palavra de Deus, o que não os difere dos líderes religiosos, os quais tanto abominam. Já outros buscam honra e glória para si mesmo, ao combaterem as mesmas heresias, usando a palavra de Deus para atraírem multidões para os seus pseudos templos virtuais, cujos cultos são similares em seus rituais, o que consiste em datas, dias e horas, e a forma de expressão verbal e comportamental, o que significa plágio. Vamos convir que, se eu abomino algo que está sendo montado com inverdades, vou procurar desmontar, desmistificando e mostrando a verdade, e não imitando as procedências. Tem sentido para vocês esse tipo de atitude? Se não tem, se afaste desses impostores, porque estão seguindo os mesmos caminhos de trevas que vão conduzi-los ao mesmo abismo de onde nunca sairão. Um abismo cujo Deus jamais terá acesso. Vou citar alguns pontos similares entre os pregadores de púlpitos e os pregadores virtuais. Mas de antemão peço que procurem enxergar com os olhos espirituais para não continuar enganado pelos falsos profetas e anticristos. São categóricos ao afirmarem que Jesus está prestes a voltar, mas não passa de especulações que servem para aterrorizar o povo e atrair um número considerável de seguidores, pois está escrito que só o Criador sabe o dia e a hora que Jesus virá como ladrão e vai pegar o mundo desprevenido. Assim sendo, como podem acreditar nesses disparates? Então não enxergam que estão se valendo dos atuais acontecimentos para lucrarem em cima dos seus crédulos? Desperte para o que está decorrendo aos derredores. Senão, é grande a probabilidade de sucumbirem juntamente com esses homens desprovidos do Espírito Santo de Deus. Se atentem, pois eles são astutos e usam artimanhas diversas em nome de Deus para atraírem um número elevado de seguidores que, consequentemente,
irão atender os seus interesses financeiros. Após ouvirem ou lerem tais esclarecimentos espirituais, a pergunta que não quer se calar mediante tais calamidades externadas da boca desses homens é: qual lugar o Espírito Santo de Deus e Jesus Cristo ocupam no coração dessas pessoas? Respondam a si mesmos. Eles não pedem coleta ou dízimos, mas pedem para plantar uma sementinha, para darem frutos, doação de ofertas para ajudar o canal, pedem pix, angariam almas, atraindo seguidores fiéis com histórias fictícias em forma de testemunho de fé, etc. e tal. Eles lucram com os compartilhamentos, likes e visualizações. Isso durante as lives e quando os vídeos vão para as suas playlists. Enfim, todos usam a Bíblia como guia e o nome de Deus como fiador para pregarem falsas revelações, visões futuras e pregações de prosperidade material, entre outras inverdades mais. O que os difere daqueles que estão pregando dentro dos templos de pedra? Somente as regras doutrinárias que os frequentadores devem seguir à risca para fazerem parte de um todo criado por eles. Se a intenção era boa, se perdeu pelo caminho, tendo em vista que o dinheiro e as honrarias que lhes são atribuídas corromperam suas mentes, assim como se deixaram corromper os líderes religiosos. Os egos estão inflados e respiram arrogância e prepotência em suas falas, uma concorrência acirrada para ver quem atrai o maior número de seguidores com as suas pregações e pseudas revelações. Conseguem captar nos líderes religiosos, observem, que eles conseguem captar nos líderes religiosos algo que abominam, mas não conseguem enxergar o mesmo mal que está em si mesmo. Sem dizer que muitos são mal educados, desrespeitosos e tentam demonstrar maior entendimento e sabedoria espiritual ao usarem trechos bíblicos para atacar e contra-atacar os mais simples, o que contrapõe a tudo que Jesus ensinou. Imagine como deve estar o coração de Deus ao ver tantas hipocrisias, ao ver tantas heresias pregadas por esses pseudos cristãos. Colocam na boca de Deus palavras que ele nunca disse e dizem coisas que ele nunca mandou dizer. Lembrando que o diabo conhece a Bíblia melhor que todos nós, mas continua sendo o diabo. Não basta crer em Jesus Cristo e achar que já está salvo, pois existem ensinamentos a serem seguidos e praticados. Embora o diabo tente a todo momento desconstruir o que Deus construiu, ele sabe, ou seja, ele crê que Jesus é o Filho de Deus e que passou pelo sacrifício para salvar a todos, mas nem por isso será salvo. Se valer de trechos bíblicos e interpretá-los sem a guia do Espírito Santo de Deus, tem deixado muitos perdidos pelo caminho. A Bíblia lida sem a guia do Espírito Santo de Deus é tão comum quanto os livros fictícios, mas quando existe a guia de Deus, muitos mistérios ocultos são revelados para os seus pequeninos. Enquanto existir o fôlego da vida no corpo físico, há tempo de se arrepender e retroceder. Mas ao atravessar a soleira da morte, essa oportunidade inexiste. Jesus quer salvar a todos, mas nem todos querem se salvar. Os dons espirituais são manifestações da graça de Deus concedida pelo Espírito Santo e são fundamentais para a nossa evolução. E as suas diferentes manifestações pertencem ao mesmo Espírito. Eles estão disponíveis a todos. Contudo, precisam buscá-lo diligentemente, pois não são de proveito pessoal, mas para o enaltecimento da obra divina. Segmento da minha narrativa. Um dia Deus me disse com clareza que a minha vida dentro da CCB seria igual ao rio que vai de encontro ao mar, juntam-se, mas não se misturam. E foi exatamente o que me ocorrera nesse período de 42 anos. Dentro do sistema eu tive muito embasamento bíblico, o que é inegável, mas confesso que tudo que eu recebi do Senhor foi através da minha fé e busca dentro do meu lar, em plena comunhão com o Espírito Santo de Deus. Volto a dizer,
Não sou estudioso da Bíblia, mas tudo o que busquei e alcancei das mãos de Deus, espiritualmente falando, foi porque bati na porta com insistência e ela me foi aberta no tempo determinado por Ele. Jamais permiti que homens que se auto-intitulam líderes na instituição delegassem a minha vida, sendo que as suas próprias vidas andam em total desajuste. Nunca foram exemplos para mim, pois são meros mortais sem poder algum, que tentam usurpar o lugar de Deus no coração das pessoas, o que é deveras vantajoso em vários aspectos. Não acreditam na salvação eterna e, consequentemente, nas suas próprias pregações. Do contrário, não cometeriam tamanhas heresias se tivessem ciência plena de que chegará o dia da prestação de contas junto ao Criador. A falta de credibilidade em Deus, na existência de outra vida, de que Jesus Cristo é o nosso Salvador e do amor fraterno, os tornaram pessoas frígidas que agem com maquiavelismo para alcançar os seus objetivos materiais. A linha que separa a vida da morte é tênue, e uma vez atravessada essa linha não tem como retroceder para arrumar o que ficou em desarranjo. Portanto, seria bom se os pseudo-cristãos parassem para refletir com minúcia sobre esse assunto. Nunca é tarde para reconhecer os erros e retroceder enquanto há vida no corpo físico. Vale lembrar que a morte física é só o início de uma nova jornada e que somos unicamente os responsáveis pelo destino final que daremos às nossas almas. O único intercessor entre nós e Deus é o Senhor Jesus Cristo, porque Ele foi o único que passou pelo sacrifício na cruz para que tivéssemos o direito à salvação eterna. Logo, as alegações desses líderes religiosos e suas respectivas doutrinas não passam de falácias lógicas, pois assim diz a Escritura Sagrada. Lembrando que eu não sou contra ter um local onde as pessoas possam se reunir em oração para terem a comunhão com o Espírito Santo de Deus, para pregar o verdadeiro Evangelho de Cristo, descrito na Bíblia. O que sou contra veemente é do oportunismo desses homens que usam o nome de Deus para angariarem almas para o Deus Mamon, quando o fator predominante das suas pregações envolve dinheiro. Da criação de regras bíblicas através de doutrina gerada por eles, o que torna os fiéis subalternos em todos os sentidos. É lamentável ouvir esses homens usando Deus como fiador de todas as suas práticas arbitrárias. E não bastasse tamanha heresia, ainda pedem aos seus subordinados ou endossar com solenemente as suas más práticas. Estes, por sua vez, não se atentam a nada, apenas seguem um rito dando glória sem saber o porquê e nem a quem é direcionada. Geralmente isso acontece porque ao adentrarem as portas dos templos, deixam o cérebro do lado de fora. Apenas ouvem e glorificam um Deus, com D minúsculo, que nem se dão conta de quem é. Apenas reflitam e tirem as suas próprias conclusões, sem se valer de versículos bíblicos, onde Jesus disse: quem não é contra nós, é por nós. Jesus não estava se referindo aos mercenários da fé que usam o nome de Deus para praticar arbitrariedades, como faziam os fariseus, mas sim às pessoas de boa fé que durante as suas vidas praticam o bem sem olhar a quem e amando o seu próximo como a si mesmo. Vale lembrar que estes, mesmo não sendo conhecedores da palavra de Deus, terão a oportunidade de se arrepender dos seus pecados durante o milênio, para terem a oportunidade de alcançar a salvação eterna. A presença do Espírito Santo de Deus inexiste onde a mentira prevalece. De uma fonte não pode jorrar dois tipos de água. Em um único espaço não tem como habitar dois senhores. Reflitam, não há como servir e amar a dois senhores. Casa dividida não subsiste. Não existe o terceiro caminho, são apenas dois: o estreito que conduz à salvação eterna e o largo que conduz à condenação eterna. A escolha é sua. Jesus Cristo é o verdadeiro caminho e quer salvar a todos, mas não nos impede de fazer as nossas escolhas. Quem ficar em cima do muro já decidiu o lado que está.
Uma vez que nos entregamos de corpo e alma a Deus, somos parte do corpo da verdadeira igreja, a espiritual, porque as instituições religiosas são meros templos construídos por mãos humanas e dirigidos pelas mesmas. A obra que Deus opera em nossas vidas é a espiritual, o que desmistifica qualquer envolvimento material, e em específico quando a predominância envolve dinheiro e promessas infundadas de prosperidade material. O homem promete, contudo as suas promessas são infundadas, caem por terra e perecem porque nele não habita o Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus nos diz que devemos buscar primeiramente a parte espiritual, porque as demais nos serão acrescentadas. Resumindo, são homens vazios das coisas preciosas de Deus, mas que atraem multidões, que enchem os templos de pessoas que vão continuar tão vazias quanto eles. Pois a grande massa está voltada às coisas materiais, infelizmente. Os frequentadores buscam e os líderes entregam o que eles querem ouvir, ou seja, o mesmo espírito que rege os líderes, rege os demais, sem generalizar. Pura utopia, só alimenta os egos, porque nada germina. Infelizmente, os templos estão cheios de pessoas vazias. Volto a repetir, já se questionaram de onde provêm as manifestações de línguas estranhas dentro das instituições religiosas de modo geral? Provindo tanto pelos líderes quanto pelos frequentadores, sendo que a palavra de Deus é deturpada em cima dos púlpitos, as pronúncias são heréticas, as práticas são arbitrárias, tendo como predominância os pedidos de coleta e dízimos, entre outras práticas que aos olhos de Deus são abomináveis? Creio que não, do contrário, saberiam que Deus não habita nesses locais e se apartariam imediatamente de lá. O diabo é o pai da mentira. Ele e os seus discípulos falam a mesma linguagem. Já pensaram nisso? Mamão é o Deus das riquezas materiais, e a predominância dentro de alguns templos são as estratégias intencionais que geram dinheiro e angariam almas. Para Deus? Óbvio que não. Para Mamão. O diabo tem lábia doce para convencer e vários disfarces faciais. Por isso, dentro dos templos, a grande massa tem fala mansa, trejeitos humildes e camufla a verdadeira personalidade, porque fora dos templos são verdadeiros lobos vorazes, sem generalizar, obviamente. Sou favorável que as escrituras sagradas sejam lidas com entendimento espiritual e repassado aos mais leigos espiritualmente falando. Porém, toda a leitura do Evangelho deve ter a guia do Espírito Santo de Deus para evitar a deturpação da verdade, pois do contrário, nenhuma palavra surtirá efeito espiritual nos corações dessas almas. Porque ao invés de esclarecimentos, tudo vai tumultuar em suas mentes e de nada terá proveito, ou seja, todo plantio será em vão, pois as sementes lançadas não germinarão. Ressaltando, Deus usa de quem Ele quer e da forma que bem lhe provir. Logo, Ele não escolhe o capacitado, capacita o escolhido. Posto isto, é desnecessário que tenha alguém específico para a pregação da palavra de Deus, pois somos os seus instrumentos e é Ele quem escolhe qual irá usar para uma determinada obra, não um mero mortal sem poder algum, que se auto-intitula ungido e predileto de Deus. Parem para pensar. Sendo Jesus Cristo o único intercessor entre nós e Deus, por que achar que o mero mortal possa interceder por você junto ao Pai, uma vez que são feitos da mesma matéria? Por que acha que Deus o atenderia a você não, sendo que o mesmo direito de buscar fora concedido a ambos? Será que no último dia você pedirá ao seu líder religioso para interceder junto a Deus para que alcance a salvação eterna? Já parou para pensar nisso, uma vez que o seu líder religioso estará no mesmo patamar que você? Comece a refletir e rever alguns conceitos religiosos para não cair no laço do passarinheiro. Sou veemente contra os templos onde existem líderes que aprisionam os fiéis utilizando palavras que Jesus Cristo nunca disse,
ainda mais quando os argumentos são estapafúrdios e o fator predominante é o dinheiro. Falam segundo os seus entendimentos, o que não gera fruto algum no coração das pessoas. Por isso eles têm sede e fome da palavra, porque nada do que vem dali de cima o sustentam. Por isso existe a necessidade de estar todo dia confinado dentro do templo. Por que dar tanto ênfase a algo material, o dinheiro, sendo que toda a obra de Deus está às voltas com o universo espiritual? O poder de governar uma instituição religiosa está tão impregnado em seus corações e almas que nos varios das suas mentes usam a boa-fé das pessoas para subtraírem o pouco que têm e se fartarem do que não lhes pertence, usando o nome de Deus como fiador para garantir as suas falcatruas, o que é de uma heresia incomensurável. Logo vemos que não estão a serviço de Deus, mas sim do Deus Mamon, das riquezas materiais. São homens amantes de si mesmos, com egos inflados e que buscam honra e glória para si através dos seus subalternos, se intitulando e se rotulando como os prediletos ungidos de Deus, o que atinge o ápice da heresia. Assim que comecei a frequentar a congregação cristã no Brasil, pedi a Deus que me mostrasse quem eram aquelas pessoas e de que forma eu deveria me comportar diante dela. E quando os meus olhos espirituais começaram a enxergar com clareza, a minha alma entristeceu grandemente. Eu disse ao Senhor que eu não queria fazer parte daquela massa hipócrita, sem generalizar, e pedi que me apartasse. Foi quando ouvi o Senhor dizer que a partir de então a minha vida seria como um rio que vai de encontro ao mar, juntam-se, mas não se misturam. Pedi ao Senhor que me concedesse dons que viessem a me ajudar a caminhar, e Ele me concedera mais do que eu pedi e do que imaginei que pudessem existir. Quem já assistiu o meu testemunho nos vídeos sabe que eu sou uma pessoa um tanto cética, mas tenho razões óbvias que justificam o meu ceticismo. Uma batalha que travo diariamente comigo mesma. Sou observadora e minuciosa em minhas análises, mediante ao que ouço e enxergo, e as contraditórias e lacunas evidenciadas são diversas, o que não me deixa crer na veracidade dos fatos. Quando as revelações do Senhor se fizeram presente em minha vida, tive que passar por árduas provações para acreditar. Certa vez, anos atrás, o Senhor me disse: tudo que ouvir a partir de agora, tudo que sonhar e tudo que seus olhos espirituais enxergarem, anote no papel. Hoje você não entende, mas com o passar do tempo compreenderá. Segui exatamente as instruções do Senhor, e só então, quando eu passava por essas experiências sobrenaturais e se cumpriam no transcorrer dos dias, meses e anos, comecei a acreditar nos dons que me foram concedidos por Deus. Jamais falarei algo que não seja verídico, envolvendo as coisas santas e sagradas de Deus, ainda mais usando o seu santo nome como fiador. As minhas narrativas através dos vídeos são de cunho espiritual, nada que houvesse investigação humana ou apropriação de especulações de outros. Crendo ou não, tudo está se cumprindo de acordo com os prenúncios do Senhor. Tenho acompanhado diariamente os acontecimentos sem me vangloriar, mas dando graças e louvando a Deus pelo cumprimento das suas palavras. Assim como eu honro a Deus, Ele também tem me honrado. Toda honra e toda glória só a Ele pertence. Ser uma escritora, ter habilidade para lidar com as letras e produzir os seus próprios livros não são méritos meus, mas do Senhor. Pois não ter uma base acadêmica é uma das maiores provas de que Deus opera extraordinariamente na minha vida, e isso é inegável e incontestável. Tudo que sei, tudo que sou, tudo que aprendi e tudo que tenho proveio do Senhor. Ele sempre fora e sempre será o mentor da minha vida enquanto eu viver. Fiz uma sinopse de quem eu sou e qual for o propósito de ter aberto o canal no YouTube, mas quem quiser saber mais terá que assistir aos vídeos anteriores ou buscar através dos registros em livros. Alguns prenúncios que o Senhor me deu
revelei nos vídeos anteriores. Já outros estão nos registros em livro desde 2018, porque assim o Senhor ordenou, dizendo: apressa-te para que você chegue antes que ele chegue antes de você. Foi quando deixei as demais revelações registradas, caso os oportunistas de plantão viessem a se valer dos acontecimentos atuais da época para enganar o público, lançando falsas profecias, tal como está sucedendo nos dias atuais. Estamos revivendo as mesmas situações. Estou estupefata com tudo que tenho visto e ouvido através dos canais do YouTube, principalmente após a data 2/10/2022 e 30/10/2022. Quando tudo finalizou, naquele dia, o Senhor acalentou o meu coração, colocando a paz e a certeza de que tudo o que estava acontecendo era por sua permissão, porque através daquela variação, muitas verdades seriam reveladas ao mundo em vários aspectos. Era sua peneira que iria passar novamente pela terra, evidenciando quem são os grãos e quem são as palhas. Muitas máscaras iriam cair. Muitos que se intitulam cristãos e evangélicos mostrariam suas verdadeiras faces, denotando a quem servem realmente. Um verdadeiro show de horrores que deixaria o mundo boquiaberto e aturdido. Tal revolução deixaria evidente aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, sua verdadeira igreja, e os discípulos do diabo disfarçado de cristãos. Registro em 2018, meados de 2014. Na transição do sonho, ouvi nitidamente a voz que disse as seguintes frases: Deus vai fazer uma grande obra que vai abalar o mundo, mas para os evangélicos acreditarem. Então perguntei: por que os evangélicos e não os católicos? E ela me respondeu, me surpreendendo: porque é mais fácil os católicos acreditarem do que os evangélicos. Diante disso tudo que vem ocorrendo no mundo, preciso dizer mais alguma coisa? Creio que não. Durante esse processo, o Senhor me trouxe um traçado na mente como um gráfico que ligava os pontos evidenciando o que de fato estava acontecendo. Entretanto, eu tinha dificuldade de colocar no papel para compreender o que ele estava querendo me mostrar. Até comentei com alguns irmãos que tenho afinidade no WhatsApp sobre essa questão. E foi após muitos clamores e petições que fui obtendo os esclarecimentos precisos, os quais repassarei adiante a todos vós. Inclusive, um dos esclarecimentos consiste sobre a carnalidade e a espiritualidade dentro das instituições religiosas. Não existe crente carnal, pois uma vez que ele segue os impulsos da carne, ele é descrente e inexiste a presença do Espírito Santo de Deus em seu ser. E é exatamente a inexistência do Espírito Santo de Deus que faz com que cometam arbitrariedades mil, e com isso estão levando muitos para o abismo de trevas. Bem disse o Senhor que iriam se perder almas como a areia do mar. Devo lamentar por essas pessoas? Não. Elas têm o alcance das mãos a verdadeira palavra de Deus, mas preferem viver no comodismo e acreditar no que sai da boca do homem. Cada um é responsável pelo destino final que dará a sua alma. Os olhos de Deus estão atentos a tudo e a todos. Então, no último dia não terão argumentos para justificar o injustificável. Temos que buscar em Deus o discernimento sobre os espíritos para que não sejamos enganados. E era exatamente esse discernimento que eu precisava buscar para compreender os sinais que Deus estava me dando. Acreditem ou não, pedi a Deus que me direcionasse em tudo para evitar que eu cometesse injustiça com tais pessoas. Por isso eu fui prudente ao analisar e observar com minúcias tudo o que eu via, o que eu ouvia. Eu disse ao Senhor que se entre estes tivesse algum instrumento dele que me ajudasse a acreditar, porque até onde eu tinha visto e ouvido, em nada acreditei. Mas quando o fator predominante das suas falas, eu diria, ainda mais quando o fator predominante das suas falas envolve dinheiro.
Foi quando me veio esclarecimento de Deus e eu senti grande alívio por saber que eu não estava cometendo injustiça com determinadas pessoas, cujos comportamentos são completamente anticristãos. Logo me veio avante a solene frase: o diabo conhece a Bíblia melhor que todos nós, mas continua sendo o diabo. As colocações associativas que farei a partir de então foram o gráfico que Deus estava me sinalizando e que naquele momento eu tinha a dificuldade de compreender para colocar no papel. Todos sabem que Jesus Cristo vai derrotar o diabo e seus discípulos através das palavras. E é exatamente essa arma poderosa que o diabo vem se valendo na atualidade para hipnotizar e envolver as pessoas, tanto dentro dos templos quanto nas plataformas virtuais. Colocam na boca de Deus palavras que ele nunca disse e proferem palavras que Deus nunca os mandou dizer. Estão em plena ascensão os falsos profetas e suas heresias, portanto despertem e vigiem. Algumas das suas falácias lógicas têm por objetivo adquirir a credibilidade e atrair o maior número de seguidores que visam lucros. Primeiro, frases com efeitos hipnóticos são frases feitas com impostação, como se fosse o próprio Espírito Santo de Deus falando através das suas bocas. Mentira! Deus não fala através da boca de homens pecadores. Ele usa outros meios para falar com seus instrumentos, e em específico, através das Escrituras Sagradas. Segundo, Deus me revelou que o arrebatamento está às portas e que Jesus está voltando. Essas pontuações que eu estou colocando aqui são frases que eu ouvi da boca deles, que eles estão utilizando no YouTube para angariar seguidores, ou seja, almas que se perderão se não desvirtuar desse caminho. Volto no segundo ponto. Entre aspas, o que disseram eles: Deus me revelou que o arrebatamento está às portas e que Jesus está voltando. Eu digo para vocês, mentira. Todos desconhecem o tempo de Deus, então são falácias para aterrorizar o povo e trazer a credibilidade e a fidelidade ao seu canal. Terceiro, que eles falaram: Deus mandou eu abrir uma live e dizer tal coisa que ele me revelou, mas vou aguardar mais de 100 mil pessoas entrarem para lançar a profecia. Eu respondo: mentira, Deus não barganha com ninguém. Quarto, Deus me mostrou que haverá muitas catástrofes no mundo de ordem natural. Eu respondo: mentira, Deus não mostrou nada em revelação, uma vez que os seus olhos materiais estão vendo os acontecimentos durante o cotidiano. Quinto, o Espírito Santo me revelou essa noite que muita gente vai morrer esse ano e muitas personalidades vão descer à sepultura por não crer na Bíblia. Eu respondo: mentira, muita gente morre todos os anos, tal como muitas personalidades televisivas, acreditando ou não na Bíblia. Só Deus sabe o tempo de cada um, pois está decretado desde o princípio. Sexto, o Espírito Santo me mandou abrir a live e convocar o máximo de pessoas para que no final eu possa lançar a profecia a todos. Eu respondo: mentira, o Espírito Santo de Deus não interfere nas ações de ninguém e muito menos ordena que façam algo material onde possa gerar lucros. Deus não barganha com ninguém. É absurdo. Coloca um cronômetro na tela para ver o número de pessoas que entram na live para lançarem as pseudas profecias. Eles têm o desplante de exigir que mais de 100 mil pessoas entrem para dar início à live. No íntimo, eles sabem que Deus não é de barganha e que as suas práticas nada têm a ver com a parte espiritual, mas sim com o diabo, o pai da mentira. 8. O Espírito Santo de Deus me mostrou essa noite 4 dragões que estão nos 4 cantos do Brasil e que o anjo vai descer com a sua espada e etc e tal. 9. O Espírito Santo de... uma semana depois, que eu acabei de falar agora o 8º, uma semana depois, a mesma pessoa refaz o que disse anteriormente, caindo em contradição e não percebeu.
mas eu aqui estou atento, porque o Senhor me fez estar atento a tudo isso. Nono, o Espírito Santo de Deus me mostrou 7 dragões que estão sobre o Brasil e o anjo já está descendo com a sua espada de justiça, etc e tal. Ele me disse, meu servo, vai lá e faça uma live e entregue essa profecia aos meus filhos e diz para orar sem cessar, pois eu, o Espírito Santo, intervirei a favor deles. Dias depois, haveria um acontecimento importante. Observem o que eu estou falando. Para favorecer a nação. Então, a mesma pessoa diz que foi visitado novamente pelo Espírito Santo de Deus. 10º, o Espírito Santo me revelou, dizendo que entregará a vitória à nação, e mandou dizer a vocês para descansarem, porque ele estaria à frente de tudo e etc e tal. 11º, a vitória não aconteceu. Contudo, as cobranças vieram sobre ele, que, por sinal, justificou usando um argumento estapafúrdio para desviar o foco da situação, e todos digeriram sem maiores questionamentos. 12º, o Espírito Santo me falou que algo grande vem por aí, algo muito forte que vai mexer com o mundo. Eu respondo, mentira, o Espírito Santo não revelou nada para esse cidadão. São fatos que têm acontecido sucessivamente, cujos olhos humanos assistem todos os dias através da mídia de modo geral. 13º, o Espírito Santo me revelou que um determinado político muito importante dentro da nação tem se reunido com pessoas importantíssimas de outros países e vai surpreender o mundo com frutos que foram gerados nessas reuniões. Eu respondo, mentira. Quem não tem acesso à mídia acredita piamente nesse cenário montado por esse cidadão. E muitos que têm acesso, mesmo diante da verdade nua e crua, ainda crê, porque ele usa o nome de Deus para fazer as suas pregações. Simples assim. 14º, se o Espírito Santo revelou o conteúdo da reunião, por que ele omite do povo? O Espírito Santo não tem o porquê pedir sigilo a um mero mortal, pelo amor de Deus, uma vez que tudo irá suceder, dizendo ele ou não. Deus nunca agiu ou age na obscuridade. O inimigo faz jogatina com suas mentes, principalmente com as mentes dos cristãos, e a grande massa cai na sua lábia, porque não tem acesso às verdades contidas nas Escrituras Sagradas. É óbvio que jamais revela, é óbvio que o Espírito Santo jamais, é óbvio que ele, o pseudo-profeta, revelaria algo, tendo em vista que o Espírito Santo nada revelou, e que tudo não passa de falácias lógicas para manter a credibilidade das pessoas. O diabo é o mestre dos jogos e das mentiras, e adora mexer com a mente das pessoas, principalmente as desavisadas das Escrituras Sagradas. 15º, o Espírito Santo me revelou que haverá mudanças climáticas como nunca houve e que muitos vão perecer. Mentira! O Espírito Santo não revelou nada para esses cidadãos, tendo em vista que enxergamos a olhos nus os acontecimentos atuais e sabemos que os estudos científicos vêm alertando o mundo para essas possíveis ocorrências. Puro plágio. Ninguém enxerga isso. É um absurdo. É inacreditável. Parece que a gente vive realmente num mundo de Nárnia. Desculpe, gente. Certo sarcasmo. Mas é impressionante. Eu fico chocada com uma situação dessa. Tudo é tão lógico, tão óbvio, que até as crianças que têm acesso às mídias não se deixam enganar. Bem, disse o Senhor, o astuto cairá na sua própria astúcia. Conhecendo a palavra de Deus, como posso acreditar em tais profecias tão contraditórias e logicamente mentirosas? Como acreditar no Espírito Santo tão indeciso quanto a esse, que o pseudo-profeta diz ter revelado coisas profundas dos céus? Lançam terríveis profecias e citam dias e horas para as concretizações. Entretanto, nunca se cumpre. Quando vem a cobrança das pessoas, eles distorcem a situação com a alegação de que talvez tenham interpretado as visões incorretamente. As desculpas são tão estapafúrdias que somente os nécios acreditam. Falam do Espírito Santo de Deus como se fossem amigos íntimos que sentam à mesa e bebericam enquanto as coisas santas e sagradas dos céus lhes são reveladas.
Nem mesmo nas histórias da carochinha ouvi tamanhos absurdos. É fantasioso em demasia para eu acreditar que tenha veracidade essas histórias, quanto mais vindo de alguém tão sagrado como o Espírito Santo de Deus. O mais calamitoso nisso tudo é que esses falsos profetas se dizem visitados pelo Espírito Santo de Deus todos os dias. E todos os dias ele traz uma nova revelação. Como pode acreditar nesses homens se nem mesmo com os nossos ancestrais sucederam tais coisas? Não creio que possam ser tão cegos, espiritualmente falando, que não conseguem enxergar as mentiras explícitas e o que está diante dos nossos olhos. Se amam a Deus e temem perder as suas almas para a eternidade de sofrimento, se aparte desses homens e examine as Escrituras Sagradas, pois lá irão se deparar com a verdadeira palavra de Deus e tudo o que devemos fazer para alcançarmos a salvação eterna. Tudo nos será revelado se buscarmos em oculto no celeste nosso quarto. Assim instruiu o Senhor. Precisa do homem ficar trazendo algo inventado? Você tem a palavra de Deus ao alcance das suas mãos, a Bíblia Sagrada. E se buscar, o Senhor também te revelará. Após cair por terra, as falsas profecias lançadas durante e após as eleições no Brasil focaram nos acontecimentos atuais que giram em torno do mundo, em especial onde as catástrofes estão em ascensão. Agora buscam notoriedade internacional com pseudos revelações ditas pelo pseudo Espírito Santo, onde o culto faz questão que os seguidores compartilhem com os demais países para saberem que no Brasil existe um profeta de Deus. Primeiro, o Espírito Santo de Deus me revelou que quer que eu construa uma igreja aqui e outra acolá, em estados diferentes, e disse que vocês, as minhas ovelhas, é que vão custear isso para mim. Meu Deus! Observamos que o diabo já não precisa mais de camuflar para atrair as almas, pois está explícito e diz claramente que veio. Ele já não precisa correr atrás das almas, pois basta uma palavra hipnótica para ir ao seu encontro. Observem, despertem, reflitem e tomem o rumo certo enquanto há tempo, gente. Reflitam e tirem as suas próprias conclusões sobre essas análises. Primeiro, existem investigações e especulações sobre as notícias e os acontecimentos decorrentes no mundo. Os pseudos profetas buscam nas escrituras versículos que associam à atualidade e lançam suas profecias utilizando um título e subtítulo forte como chamariz, o que atrai a grande massa desprovida de entendimento e discernimento espiritual. Segundo, os oportunistas de plantão avaliam os canais que têm mais likes por conta das profecias, avaliam os comentários, pesam os positivos, mudam o título de chamariz, utilizam das palavras dos demais pseudos profetas, fazendo uma modificação para não deixar explícito o plágio e lançam as suas profecias. Terceiro, alguns, se com autorização ou não, não sei ao certo, utilizam as pseudas profecias de outros canais para lançarem nos seus, utilizando outros títulos chamariz, o que também ajuda na divulgação dos demais canais. Quarto, outros que de fato receberam os dons de Deus acabaram se desviando do seu real propósito ao deixar o estrelismo subir a cabeça e inflar os seus egos. Ao se sentirem vazios do Espírito Santo de Deus e tendo um compromisso com os seus seguidores, começaram a pregar mentiras para não perder o posto e a credibilidade adquirida pelos seus acertos proféticos. Quinto, um pormenor de suma importância que não podemos ignorar é a existência e a interferência dos espíritos adivinhadores, que também têm lá os seus acertos. Isso é bíblico. Sexto, muitos gananciosos e ambicionando riquezas materiais
abriram mão dos seus trabalhos comuns, pois viram nas plataformas virtuais as fontes inesgotáveis de lucros sem ter que fazer nenhum esforço físico ou mental. Apenas plagiam o que lhes convém. Isso é um forte indício de atrofiamento cerebral. 7. Fiquei impactada ao ver que alguns padres também aderiram à moda das falsas profecias e começaram a lançá-las em seus canais. Não acreditam? Então confira com seus próprios olhos. Está lá no YouTube. É só procurar. 8. Temos de confiar. Deus não mentiria. Deus jamais mentiria. E eu jamais falaria algo que Deus não tivesse me mostrado. Por isso, eu fiz toda uma narrativa para vocês entenderem o ponto X que o Senhor quis que eu repassasse adiante. 8. Temos de convir de que essas pessoas são deveras inteligentes e astutas, mas quando se derem conta de que tais atribuições não estão associadas às coisas santas e sagradas de Deus, terão que pagar um preço alto pelas suas mentiras. Ao caírem na realidade, vão despertar, vão se desesperar, mas não terão por onde correr, a quem recorrer, e muito menos onde se esconder para escapar da ira de Deus. Deus, Ele é bom, só que Ele tem os seus limites. Por mais que existam as palavras, Deus tem amor ilimitado, Deus tem o seu limite, porque tudo que tem nele Ele colocou em nós. Nós temos os nossos limites. Então raciocina, Ele também tem limite para tudo. 9. É inacreditável que os seguidores desses canais não conseguem associar as falsas profecias com as circunstâncias atuais. Fico abismada com a tamanha falta de entendimento e discernimento espiritual desse povo. Parece que sofreram uma sessão de hipnose, cujos espíritos vendaram os seus olhos e dominaram completamente as suas mentes. Tudo vem acontecendo e eles continuam profetizando, dizendo que ainda vai acontecer. Meu Deus! Impressionante! Nunca acreditei em reptilianos. Eu já sou cética por natureza. Para mim acreditar, muitas mudanças houve na minha vida. Para mim acreditar naquilo que o Senhor estava me dando. Imagina no que os outros falam. Eu sempre busco de Deus a verdade. Nunca acreditei em reptilianos. Mas estar diante desse cenário gravíssimo e deprimente, de repente até mudo de opinião. Sinceramente. Deus não incorpora o ser humano e fala na primeira pessoa, mesmo porque a magnânima presença do seu Espírito é deveras poderosa, cujo corpo físico jamais resistiria. Quando um líder fala na primeira pessoa como se fosse o próprio Deus falando, desconfie e não creia, porque o que ele fala através da sua boca não tem comunhão com a luz, mas com as trevas, visto que o diabo é o pai da mentira e não Deus. 11. Mediante a tudo o que vem decorrendo nos dias atuais, o Espírito Santo de Deus, o nome de Jesus Cristo e a sua palavra ficaram banalizados na boca desses homens. Se valeram de trechos bíblicos que estão no livro de Atos, quando diz, de Atos 2, 7, quando diz que nos últimos dias Deus derramaria o seu Espírito sobre o seu povo, cujos filhos e filhas profetizariam, os jovens teriam visões e os velhos teriam sonhos. Eles se apropriaram desses versículos para lançarem suas falsas profecias. Só esqueceram que na Bíblia também fala sobre os falsos profetas e os anticristos, cujas práticas estão explícitas entre eles. Infelizmente, a grande massa cai no laço do passarinheiro por não examinar as Escrituras Sagradas. O meu povo, diz o Senhor, sofre por falta de conhecimento, disse o Senhor. Posto isso, essas pessoas não terão argumentos que justifiquem as suas escolhas. Não existe justificativa para o injustificável. 12. Uns são tão explícitos em suas reais intenções que dizem para as pessoas se inscreverem em seus canais para alcançarem bênçãos materiais ao colaborarem com uma quantia em dinheiro para ajudar a elevação do canal. Desde quando o dinheiro abençoa alguém? Pelo amor de Deus, o único que pode nos abençoar é Deus e ponto final.
Tudo que estiver coligado ao dinheiro tem a ver com Mamon, o Deus das riquezas materiais. Isso é bíblico. Todo mundo sabe. Como as pessoas acabam caindo nessas falácias. O mais absurdo do que ouvir tamanha heresia é ver que milhares de pessoas acreditam nisso. Lanço uma questão pertinente. As pessoas que seguem esses pseudos cristãos oportunistas da fé são pessoas nécias, inocentes, ou as suas mentes são regidas pelos mesmos espíritos diabólicos que conduzem as falas heréticas desses homens? Essa questão ficará a critério de cada um. Consulte as Escrituras Sagradas, os vossos corações e responda a si mesmo. Registro, desde 2018. 13º. Nem mesmo homem com fala mansa e trejeitos santos, Deus fala através da sua boca. Assim diz o Senhor, enquanto me mostrava dentro de um templo com solo arenoso, um homem de terno e gravata, trazendo a Bíblia na mão, dando a entender de que iria ministrar o culto. 14º. Sonhar com acontecimentos atuais e socializar esse sonho como se fosse uma revelação de Deus está sendo mais comum do que possam imaginar. Todos os dias os mesmos trazem uma nova pseudo-revelação, como se o Espírito Santo de Deus não tivesse mais nada o que fazer em sua existência. Falam dele como se fossem amigos íntimos, estão sempre caindo em contradições e nada do que dizem surte efeito. Porém, não se dão conta disso e prosseguem incansáveis pregando suas mentiras para alcançarem honrarias e reconhecimento nacional e agora internacional, porque tudo está acontecendo em alguns países lá fora. 15º. Não posso generalizar, mas uma grande parte dos seus seguidores não se atentam às suas falcatruas e com isso alimentam os seus egos e colaboram com seus crescimentos através das suas assíduas presenças. Estão fermentando para eles crescerem ainda mais e com isso continuarão enganando o povo. Cedo ou tarde o dia da cobrança virá e todos terão que arcar com as consequências desses atos insanos e nocivos. 16º. Se atendem enquanto há tempo, pois nem todos terão a oportunidade de ver o alvorecer de um novo dia para se arrepender e retroceder do pecado que estão cometendo ao seguir os mercenários da fé. Vale lembrar que da mesma forma que a vida surgiu através de um sopro, assim ela se esvai. 17º. Volto a dizer, perguntei a Deus que se entre esses pseudos profetas houvesse algum instrumento dele, porque eu tinha medo de cometer injustiça, que então me ajudasse a acreditar, porque eu não conseguia. Foi quando ele permitiu que eu provasse dos espíritos, inclusive de adivinhadores, entre outros, para me certificar se algum deles era seu instrumento, e eu posso lhes assegurar, segundo o que me for evidenciado, que entre esses não encontrei nenhum. Todos falam a mesma linguagem, têm semelhantes narrativas, fazem as mesmas previsões datadas. O que difere entre eles são os nomes utilizados para lançarem a sorte. Uns falam de mentores espirituais de luz, como seus guias, imagens de barros, orixás e etc. e tal. Enquanto outros usam a Bíblia Sagrada, o Espírito Santo de Deus e Jesus Cristo como seus fiadores. Resumindo, todos esses membros fazem parte do mesmo corpo, mas não do corpo de Cristo. Não acreditam? Então busquem a verdade na mesma fonte que eu busquei para se certificarem da mesma forma. Como Deus me concederá essa clareza, certamente concederá a vocês. Pois tudo o que pedimos e alcançamos, recebemos por meio da nossa fé. Porque a fé é a certeza das coisas que esperamos e a convicção de fatos que não vemos. E para finalizar, o marketing das lives são todos iguais. Inscrevam-se no meu canal e nos ajudem a divulgá-lo com o maior número de pessoas possíveis. Deixe os seus likes e compartilhe incansavelmente para que essa live tenha alcance em outras plataformas da internet, etc. e tal. Não é estranho que o Espírito Santo visite esses homens mais do que visitava os nossos ancestrais?
Nem mesmo com Moisés e Davi ele se manifestava com tanta frequência. Observem e façam um comparativo entre os diálogos entre o Espírito Santo de Deus com os verdadeiros profetas que são citados na Bíblia e os pseudos profetas da atualidade. É gritante as diferenças. Nem mesmo com Davi, que era amigo de Deus, tinham tanta intimidade. Inacreditável que as pessoas não conseguem enxergar esse teatro deprimente arquitetado pelos falsos profetas. Isso é simplesmente diabólico. Acordem para a realidade estampada diante dos seus olhos, antes que seja tarde demais. E com tais mentiras, os profanos estão enriquecendo a custa do Espírito Santo de Deus, de Jesus Cristo e das Escrituras Sagradas, o que é lamentável. Os olhos, vale lembrar que os olhos de Deus estão atentos a tudo e sobre todos. E Jesus Cristo aguarda paciente o momento de regressar para arrebatar os escolhidos, cuja fidelidade sempre estiver direcionada às coisas santas e sagradas dos céus. Que a paz esteja com todos vós. Despertem, antes que seja tarde demais.